vim para cá agora que eu quero conversar com você sobre um assunto que a gente abordou aqui ontem, está falando exaustivamente nos nossos programas, porque a gente precisa cobrar justiça nesse caso. Eu estou falando da morte do Benício, né, daquele garoto de 6 anos que morreu depois de um atendimento ali que, ao que tudo indica, pelas suspeitas dos pais, e a polícia está investigando se foi de fato um erro de atendimento de saúde. O Lucas Mota está com a gente aqui ao vivo e vai trazer todas as atualizações desse caso que é revoltante. Boa tarde, Lucas. Olá, Dante. Boa tarde para você e uma boa tarde especial também para quem nos acompanha. Dante, a principal atualização que a gente traz, ela é bem recente, porque o hospital particular que atendeu o Benício nesse domingo, ele emitiu uma nota mais atualizada na tarde desta quarta-feira. Através desse comunicado oficial, o hospital ele comunicou, ele informou que as investigações a respeito desse caso foram concluídas, mas elas não vão ser divulgadas de forma aberta. Vão ser direcionadas tanto para os familiares quanto para as autoridades. Aí a gente fala também principalmente da polícia que segue nas investigações. Um outro ponto muito importante desse pronunciamento é a confirmação de que a médica e a técnica de enfermagem responsáveis pelo atendimento do Benício, elas seguem afastadas das atividades. Esse afastamento não é de agora, ele vem desde o início das investigações. A gente conseguiu apurar que a médica responsável por esse atendimento é a Juliana Brasil dos Santos. Ela é clínica geral, mas não possui qualquer especialização em pediatria, de acordo com as informações que estão disponíveis no site do Conselho Federal de Medicina. Além disso, o hospital também finalizou esse pronunciamento dizendo que segue atento a todas as regras, que a prioridade é a segurança dos pacientes e que lamenta muito essa morte que aconteceu no domingo. Além do hospital, a gente também teve o pronunciamento de órgãos de representatividade, como é o caso do Conselho de Farmácia, do Conselho de Medicina e até o de Engenharia. O Conselho de Medicina, em um primeiro momento, ele lamentou muito essa perda e disse que já abriu também uma investigação particular para apurar o que aconteceu, a conduta desses profissionais. Mas por uma questão ética envolvendo até o regimento interno do Conselho, nenhuma informação vai ser divulgada e, quando ele for concluído, deve ser também encaminhado para as autoridades. Já o Conselho de Farmácia, além de lamentar profundamente a morte dessa criança de 6 anos, disse que essa tragédia reacende os alertas a respeito das condições de trabalho e também do manuseio de alguns materiais que precisam ser manuseados de forma, seguindo todos os regimentos técnicos e éticos também no ambiente de trabalho. Por fim, quem se pronunciou também foi o CREA, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia aqui do estado do Amazonas. O conselho se pronunciou porque o pai da criança, o Bruno de Mello, ele é professor, ele é engenheiro e professor da Universidade do estado do Amazonas. Então, o tom desse último pronunciamento do CREA foi muito de lamentar, de pesar profundamente essa perda. Inclusive declarou que presta todo tipo de apoio e espera que a família encontre paz nesse momento. Só para a gente relembrar esse caso, ele aconteceu no domingo, o Benício tinha 6 anos de idade, ele chegou nessa unidade hospitalar com sintomas, casos de laringite e também de gripe. De acordo com a família, Dante, ele foi atendido por essa médica e também por uma técnica de enfermagem, ou técnica em enfermagem. Nesse momento, ele recebeu uma medicação de uso oral, só que ela foi aplicada na veia da criança, de acordo com a família. Logo em seguida, ele já começou a passar muito mal, teve que ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva, a UTI, e lá ele passou por uma série de episódios de parada cardíaca antes de falecer. A gente segue acompanhando esse caso e também, logo na edição de hoje, deve trazer outras atualizações e outros pronunciamentos. Volto com você aí no estúdio, Dante. Obrigado, Lucas, aí pelas informações sobre esse caso que é tão revoltante. E aí me chama a atenção uma coisa, a gente está falando do afastamento da médica, e está falando do afastamento da técnica de enfermagem. Mas o medicamento que foi aplicado, ele não sai de um buraco que se abre no horizonte, né? Ele é dispensado, o termo correto é esse, é a dispensação do medicamento. Essa dispensação é feita por um profissional farmacêutico, ou pelo menos ela deveria ser feita. Então, a gente, primeiro, não tem um farmacêutico aí
tendo sua conduta investigada. É importante a gente saber por quê. Acho que certamente a polícia vai saber. Porque, pelo que parece, também pela nota que a gente viu do Conselho de Farmácia, o Conselho de Farmácia parece que não está interessado em investigar esse lado, porque ele não menciona a necessidade de investigação do profissional, como o Conselho de Medicina assim o fez. Ele fala, simplesmente manifesta pesar, mas não fala que vai investigar essa conduta que precisa ser investigada. Nós, inclusive, reafirmamos na pergunta, quando eles mandaram essa nota, sobre se não iam investigar essa questão. Eles disseram que iam acompanhar isso por uma comissão de direitos e prerrogativas, mas isso, direitos e prerrogativas, é para defender profissional, não para investigar a conduta que foi tomada ali. Eu não estou querendo culpar ninguém aqui, mas tem mais um elo dessa cadeia que não está sendo investigado e isso precisa de uma resposta urgente. O Lucas Mota comentou aí, enquanto ele trazia atualizações sobre o caso, sobre as formas de aplicação desse medicamento. A gente foi procurar especialistas para que eles pudessem esclarecer para a gente. Eu não sou médico, não sou farmacêutico, nós aqui não somos, mas somos jornalistas que precisam apurar essa situação. Um dos profissionais que a gente conversou, melhor dizendo, foi o médico pediatra, neonatologista Alexandre Miralha. Ele é membro da Sociedade Amazonense de Pediatria. A gente vai colocar na tela o que ele falou sobre as condutas que devem ser adotadas em casos semelhantes. Nós podemos e devemos utilizar o protocolo da adrenalina inalatória, que a gente usa no máximo uma dose de 3 ml para as crianças, e até 5 ml para os adolescentes, e pode ser pura, e dentro do hospital, onde ela está sendo monitorizada. Tem um monitor cardíaco, monitor de saturação de pulso, e eu posso identificar precocemente se ela apresenta ou não algum efeito colateral. Outra coisa importante que a gente faz também na laringite, na laringotraqueobronquite, é aplicar o corticoide. Então, são duas maneiras que nós temos de melhorar em muito, um quadro respiratório por uma obstrução de via aérea superior, evitando que a criança faça uma parada cardiorrespiratória. Ele está mostrando a importância dessa conduta e ele fala o medicamento inalatório, medicamento inalatório, ou seja, para nebulização. Ele não é tomado, ele não é injetado na veia, ele está falando que a conduta, nesse caso, deveria ser inalatória. E aí a gente tem outras aplicações desse medicamento, dessa adrenalina. E a gente foi procurar, também, mais uma vez, seguindo o que a gente deve fazer, que é apurar, buscar o conhecimento, de entender de que forma esse medicamento é aplicado em outras situações. E um dos casos em que ele pode ser aplicado é em casos de choque anafilático. Isso acontece em diversas situações, diversos procedimentos. E a doutora Luana Santana, que ela é farmacêutica, ela trouxe a explicação de como isso acontece em casos de choque anafilático. E você vai ver que nem nesses casos a conduta acontece por meio intravenoso, ou seja, na veia. Vamos colocar a fala da doutora Luana Santana. Mesmo assim, é importante destacar que a adrenalina, nos quadros de choque anafilático, ela é recomendada principalmente para ser administrada de forma intramuscular, ou seja, uma aplicação no músculo, geralmente na coxa, até mesmo naqueles casos em que a gente vê muito nos filmes, onde as pessoas fazem a administração de uma caneta específica, uma autoadministração também. Então, é a forma mais comum de ser aplicado a adrenalina para casos de choque anafilático. A gente tem dois profissionais, cada um na sua área, mas cada um bem respeitado na sua área, mostrando os caminhos de aplicação desse medicamento. E a gente que está acompanhando de perto essa revolta dos pais consegue, buscando essas informações, entender o porquê que eles estão tão revoltados e buscando justiça. Eles perderam um filho por uma situação que, se a investigação caminhar, a gente vai ter esse resultado que, ao que tudo indica, pode mostrar um erro de procedimento, e eu não vou chamar de erro médico, porque não foi só um erro, A gente tem um erro em cadeia, estou falando isso desde ontem aqui. E é importante que as investigações avancem, é importante que o hospital seja transparente com os pais da criança, porque hoje de manhã a gente estava acompanhando a situação deles lá no Hospital Santa Júlia e a gente, infelizmente, soube que eles só iriam entregar depois o prontuário que os pais querem levar para a polícia. Inclusive o Amaral estava vendo ele na hora, ele foi muito feliz em afirmar que a polícia mesmo deveria poupar os pais e deveria solicitar isso do hospital para que eles não tivessem a dor de voltar para aquele lugar onde eles perderam o seu filho.
O prazo que eles deram, inclusive, era até o final da noite. E fica a dúvida, né? Por que esperar tanto tempo? Se um prontuário é algo que você abre o computador, está ali. Se você vai no hospital hoje e você já vai lá constantemente, o médico vai digitar seu nome e vai estar lá no sistema, né? Então, causa muita estranheza esse tipo de conduta. A gente espera que haja uma investigação correta sobre esse caso e justa, né? Porque eu tenho certeza que se esses pais estão conseguindo hoje encontrar força para brigar, para batalhar, mesmo com o coração deles completamente dilacerado, que certamente é assim que o coração deles está, é para evitar que outros pais, que outras mães passem a dor que eles estão passando nesse momento. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história de perto, vai continuar trazendo isso e a gente espera noticiar a justiça futuramente. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.